Desafios. Oferecimento Forte Leve. É muito mais caixa d'água. Nós precisamos aprender com os orientais. Eles planejam 1 ano e executam em 3 meses. Nós planejamos em 3 meses e executamos em 10 anos. Muitas vezes nós achamos que somente a nossa família tem problema de se comunicar, atritos. E quando nós olhamos para os nossos patriarcas, estou falando de Abraão, Isaac, Jacó, nós olhamos lá atrás e pensamos que esses homens, eles eram perfeitos e que suas famílias eram perfeitas. Mas quando nós vamos para a Bíblia, nós somos surpreendidos pelos problemas comuns. Inunda o meu ser com o teu poder. E nós estamos de volta com mais um programa Desafios. Muito obrigado pela sua companhia. Você que nos acompanha de norte a sul do estado do Espírito Santo, meu abraço apertado. Gente, o ano de 2018 está se encerrando e vai mais uma dica, o cuidado com os gastos para que você não entre em 2019 endividado. Se você não pode comprar, então que você não compre, não faça dívida alguma. E não entre, sabe, nenhuma confraternização. Se você tem que gastar dinheiro, precisamos nos preocupar, planejar e gastar somente aquilo que é necessário. No programa de hoje eu converso com Tiago da Silva Schwanz. Ele foi jogador de futebol e também coordenador de compras do Grupo Forte Leve. Olha, um bate-papo fantástico. No quadro de variedades eu trago uma palavra especial da parte de Deus para o seu coração. Ainda temos o quadro Pensando em Você e no final do programa um videoclipe especial. Este barulhinho que você está ouvindo, alguém está te convidando para assistir o programa, mas você pode convidar os seus amigos também. É hora de reunir a família, o programa Desafios que está começando e nós voltamos em instantes. Ele foi jogador de futebol e coordenador de compras do Grupo Forte Leve. A partir desse momento eu converso com Tiago da Silva Schwanz. Tiago, uma alegria receber no programa Desafios. Alegria toda minha. Tiago, quer dizer que você foi o homem do campo de futebol? Pois é. Dos 13 aos 18 anos eu estive bem envolvido com o futebol. E você jogou em quais clubes? Olha, com 13 anos eu fui para o Fluminense. E dos 13 aos 18 anos eu estive entre Fluminense, Cruzeiro, Atlético Sorocaba. Aqui no nosso estado joguei no Serra Futebol Clube. No nosso Serra aqui? No nosso Serra, aqui no nosso estado. Tive um tempo, mais no final, com 17 para 18 anos. E tive o convite também para ir para fora do Brasil. Bacana. E você jogava em qual posição? Meio campo, meia esquerda, cabeça de área, volante. Rapaz, é porque eu gosto muito de futebol, tenho um filho, Edgar, gosta muito de futebol. Eu ainda jogo ainda um pouquinho, sabia? Mas, Tiago, e depois você virou coordenador de compras do Grupo Forte Leve. Isso aí. Como foi essa transição? Entrei na Forte Leve com 18 anos de idade e fiquei até agora, com 33 anos, fiquei praticamente 13 anos e meio no Grupo Forte Leve. Então, mas no setor de compras, e como aconteceu essa transição do futebol para uma empresa privada aí? O futebol sempre foi um sonho. Minha mãe me iniciou no futebol com 6 anos de idade. Com 16 anos de idade eu tive uma experiência com Deus, eu tive um encontro pessoal com Jesus. Foi minha conversão, que eu entreguei minha vida a Cristo. E quando isso aconteceu, eu agora tinha certeza que esse sonho seria realizado. Eu estava com 16 anos, eu já tinha rodado em alguns clubes, mas não tinha dado certo. Eu ficava sempre naquela expectativa, por que não dá certo? E na minha ingenuidade na época, eu imaginava por ter entregado meu coração a Cristo, agora
tudo daria certo, né? Como algumas pessoas pensam que Deus é um gênio. Agora todas as portas vão se abrir. Todas as portas vão se abrir, tudo vai dar certo. Vou ficar famoso. Ah, se Deus é por nós, quem será contra nós, né? E eu tinha essa certeza, essa convicção. Mas o tempo foi passando, a maturidade foi chegando e foi aí que eu senti que Deus estava me chamando para o ministério pastoral. Sabe, pastor, quando eu entreguei meu coração a Jesus, eu fiz um voto, uma aliança com Deus, que a partir dali eu faria não mais a minha vontade, mas a vontade dele. Foi aí que eu recebi um chamado específico de Deus para o ministério pastoral. Agora, Tiago, como é, com 16 anos, entregar a vida para Jesus? Como é essa experiência? Foi um momento que eu percebi que até então eu vivia a minha vida. Eu fazia do meu jeito, todas as decisões que eu tomava eram de acordo com a minha vontade. E eu tive plena convicção de pecado, de separação de Deus e que a vida que eu vivia, apesar de religiosa, não me garantia a eternidade. E eu, tendo essa convicção, eu entreguei minha vida a Jesus. Porque quando a gente pensa, entreguei a vida a Cristo, é você entregar a sua vida. Entregar o seu coração é você sair do volante da sua vida e permitir que Deus guie dali para frente seus passos. Então, você falou sobre algo assim muito sério. Você teve uma convicção de pecado e também você falou sobre uma eternidade com Deus. Exatamente. Há poucos dias eu ouvi a seguinte expressão, que as pessoas estão perdendo o medo do inferno. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, porque você se converteu, você entregou sua vida para Jesus, você teve uma visão muito real das consequências de viver uma vida de pecado e de passar ou não uma eternidade com Deus. Exatamente. Essa é uma questão muito séria e muito importante, porque é um tema forte, inferno, mas eu acredito que mais do que a visão que nós temos e sempre aprendemos na infância do fogo, de queimar, pensar no inferno é pensar viver uma eternidade sem a presença maravilhosa e gloriosa de Deus. Esse é o grande inferno da vida, é você partir para uma eternidade sem as bênçãos de Deus. Isso eu tive muita convicção e muita clareza no meu coração. E foi aí que eu entreguei minha vida a Jesus com 16 anos. E minha história no futebol continuou. Dali em diante eu tive as principais propostas no futebol, inclusive para ir para a Europa, para fora do Brasil. Tive contrato com empresários, mas quando Deus me chamou de forma muito clara, eu abandonei tudo lá no interior do estado, sou natural de Itaguaçu, deixei a carreira, deixei o sonho e passei a sonhar os sonhos de Deus e vim para a Grande Vitória. Eu costumo dizer que a Forte Leve é uma jesuicidência do destino na minha vida, porque para pagar o seminário eu precisava de sustento e aí que eu entrei na Forte Leve em 5/5/2005, como auxiliar de produção. E eu tive a oportunidade de passar em cada setor na empresa. E chegou a coordenador de compras do Grupo Forte Leve. Do Grupo Forte Leve, um grupo com 7 empresas. Sair da empresa gerindo e fazendo a compra do principal insumo do grupo, que é a matéria-prima de PVC. E como você sabe, o Grupo Forte Leve é uma das parceiras do programa Desafios aqui, graças a Deus por isso. Que bom. Né? E vai o meu abraço, e o nosso abraço, né, para todos os facilitadores, e nosso irmão Antônio, Adriana, Francisco, Darcy. Mas, Tiago, você atribui esse seu sucesso profissional, inclusive até a entrada, é claro que você é um pastor, a essa presença, esse chamado real de Deus? Não tenho dúvida que foi fruto do cuidado, do amor e da preparação de Deus, porque durante esses 13 anos e meio eu aprendi demais na Forte Leve. Não há dúvida que é um conjunto, né, um casamento entre as bênçãos de Deus, mas também a nossa responsabilidade de fazermos a nossa parte, corrermos atrás, de estudarmos, de nos prepararmos. E foi assim ao longo desses 13 anos e meio. Então você, como coordenador, inclusive de compras de um grande grupo, como é que você está assistindo esse momento econômico que o nosso país está vivendo? E qual é o seu sentimento com a nova gestão pública a partir do início do ano que vem? A expectativa e até a esperança
nós temos que ser otimistas, né? É que, de fato, todas essas propostas de mudanças que foram faladas venham a acontecer. Eu tive um professor de economia, ele dizia que o problema do Brasil é que as políticas públicas, elas não possibilitam um avanço e um PIB permanente. O que seria? Vias, portos, aeroportos. Se nós pensarmos no nosso agronegócio, a gente vê constantemente declarações de motoristas que um percurso que deveria ser em 3 dias, eles fazem em 7. Mas se nós tivermos rodovias estratégicas, portos, aeroportos, investimentos inteligentes, haverá um PIB contínuo. Famílias trabalharão não apenas num evento como foi da Copa do Mundo, que teve o PIB para aquele momento, mas se encerrou e agora nós temos despesa. Mas passaremos a ter um PIB contínuo. Então, assim, eu estou com uma expectativa muito boa, porque um ponto muito positivo dessa nova gestão, ela está confrontando a corrupção. Além de, às vezes, não termos políticas públicas inteligentes, o grande problema entra a corrupção. Eu acredito que a questão do investimento momentâneo tinha uma segunda motivação, uma abertura, uma brecha para a corrupção, né? Em nenhum momento pensaram diretamente no povo, e sim no bolso deles. O que eu posso falar, Eli, com uma experiência na área de compras, foram 11 anos em negociação. Nós precisamos aprender com os orientais. Eles planejam 1 ano e executam em 3 meses. Nós planejamos em 3 meses e executamos em 10 anos. Nós temos que planejar mais, pensar mais e ganhar tempo na execução. Quem executa bem é a pessoa que faz um bom planejamento. Inclusive, o próprio Cristo nos ensinou sobre planejamento. Salomão falou que na multidão de conselheiros há sabedoria, né? Tiago, estamos encerrando 2018. Tem muitas pessoas que estão nos assistindo e eles estão sofrendo, angustiadas, não conquistaram em 2018. Um recado, uma orientação, não somente através da sua experiência, mas daquilo que Deus pode agregar na vida deles em casa. Algo que eu tenho conversado muito com a minha família, com a minha esposa, com meus meninos, o Vitório, o Benício. Em casa a gente tem tentado exercitar, e é o conselho que eu quero deixar para os nossos telespectadores, é que nós possamos não apenas pensar na felicidade do amanhã, mas nós devemos viver as pequenas alegrias de hoje, de cada momento da vida. E a vida é rodeada de pequenas alegrias. E não deixar apenas para o final de ano, para rever o nosso ano. Voltamos a planejamento. E esse planejamento não é apenas na carreira, mas na nossa espiritualidade. Nós temos acesso à Palavra de Deus, temos tantas versões da Bíblia Sagrada. É o momento de nós chegarmos no final de ano e a pessoa que dividiu o ano em semanas, dias, meses, é muito sábia, porque esse momento nos parece que traz uma sensação de um relaxamento, de começar de novo. Então vamos aproveitar esse momento para repensar e colocar diante de Deus as nossas metas, os nossos objetivos, mas como nos ensina a palavra, colocar em primeiro lugar o Senhor, o seu reino, a sua justiça, a família, e eu tenho certeza que teremos um ano abençoado. Em casa agora, se ele quiser colocar Jesus como Senhor da vida dele, o que ele precisa fazer? Muito simples, ele precisa, em primeiro lugar, é o arrependimento e a fé. É quando nós falamos, abra o seu coração, ore, convide o Senhor para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Isso não é uma oração mágica. O que significa? Significa reconhecer que nós não vamos viver a nossa vida, os nossos sonhos, mas nós vamos permitir que Deus nos guie através da sua palavra. Isso que é o essencial. Não é nos guie através do nosso querer, dos nossos achismos. É abrir mão do nosso eu. Do nosso eu. E passar a assumir agora, deixar Deus assumir o controle da vida da gente. Simples assim. Não é isso? Isso aí. Tiago, eu quero agradecer por você ter atendido o nosso convite. Parabéns aí por essa experiência fantástica. E olha, boas festas aí para você, para toda a família. Deus te abençoe. Para você que está em casa, hoje esse bate-papo informal, mas com muita profundidade. Tiago da Silva Schwanz
foi jogador de futebol, coordenador de compras do grupo Forte Leve, atualmente um pastor. O recado já foi dado. Basta que você queira, sabe, abrir o coração e deixar Jesus entrar. Vamos fechar o ano de uma forma diferente, abrindo mão do nosso eu e deixando Deus assumir o controle de todas as coisas. Desafios, volta já! O mês de dezembro nós podemos chamar também de o mês da família. Afinal, são tantas comemorações, confraternizações. Temos aí o Amigo X, as festas natalinas e também temos a festa de final de ano. Não é somente o mês de maio que nós podemos chamar da família. Se existe um mês que nós estamos sempre juntos e com muitas pessoas, além da família, é o mês de dezembro. E eu quero falar sobre relacionamento. Muitas vezes nós achamos que somente a nossa família tem problema de se comunicar, atritos, confusões, discussões. E quando nós olhamos para os nossos patriarcas, estou falando de Abraão, Isaac, Jacó, nós olhamos lá atrás e pensamos que esses homens, eles eram perfeitos e que suas famílias eram perfeitas. Mas quando nós vamos para a Bíblia e lemos lá em Gênesis a história tanto de Abraão como de Isaac e de Jacó, nós somos surpreendidos pelos problemas comuns que a minha família tem, que a sua família tem. E saiba de uma coisa, a sua família tem problema. A minha família tem problema. E a família do nosso patriarca Jacó, se existe uma família que eles tiveram diversos problemas, foi a família de Jacó. Para começar, ele se desentendeu e teve um problema sério com o seu próprio irmão chamado Esaú. Esaú queria matar o próprio irmão e Jacó fugiu para a terra dos parentes por causa da ameaça do seu irmão. Jacó foi, casou, constituiu família, teve filhos, filha, prosperou, voltou e conseguiu se reconciliar com seu irmão Esaú de uma forma que foi algo divino. Então a gente começa a perceber que as famílias, todas as famílias têm problemas de relacionamentos. Mas nós não podemos abrir mão da nossa família por causa dos problemas de relacionamento. Não é um segundo casamento, um terceiro, um quarto, que nós vamos acreditar que é a resposta certa para resolver o problema de relacionamento, porque não existe homem perfeito e mulher perfeita. Aí a família de Jacó, quando nós vamos estudar, ele teve 12 filhos e uma filha. Quando ele muda de cidade, sua filha Diná vai passear com outras mulheres para conhecer a cidade. O governador olhou, gostou, porém violentou a filha de Jacó, Diná. Ela foi abusada sexualmente. Às vezes você pensa que é só sua família que tem problema. A família de Jacó, ele teve a sua filha violentada e abusada. Quando Jacó tomou conhecimento, os irmãos de Diná tomaram conhecimento, 2 filhos de Jacó invadiram a cidade depois e mataram todos os homens. Você já pensou ter na sua família 2 filhos assassinos? O nosso patriarca Jacó teve isso também. Além de uma filha violentada, teve 2 filhos que se tornaram assassinos. Mas a história continua. E a gente pensa que os problemas vão acabar, se encerraram na nossa família. Não, os problemas continuam. A questão é como nós lidamos com os problemas.
Estamos encerrando mais um ano e os problemas vão continuar a existir. Jesus falou: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando você pensa que essa família já tinha vivido tudo, não. Agora os irmãos de José são os filhos de Jacó. Os próprios irmãos venderam um dos seus irmãos, chamado José. Que sofrimento para aquele pai, Jacó, que tanto amava o filho e tomou conhecimento que o filho tinha sido assassinado, que um animal tinha matado seu filho, quando na verdade os próprios irmãos tinham vendido, planejaram o mal contra José e venderam ele para o Egito. Mas a história continua, a vida continua. Problemas familiares são comuns. A sua família tem problema. Outros têm problemas maiores do que os seus. A questão é como nós lidamos com os nossos problemas e problemas de relacionamento. Então a minha palavra neste momento é para que nós tenhamos os nossos olhos abertos e venhamos a entender que problema é uma coisa que todo mundo tem. Não adianta você ficar olhando para o problema do outro. Eu gosto muito quando Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é olhar o erro do outro, e sim eu colocar um espelho diante de mim e olhar para mim. Como eu posso melhorar? Como eu posso ser um melhor cidadão, um melhor pai, um melhor filho, um melhor esposo? Você que é mulher, melhor filha, melhor esposa? Então a família de Jacó, um dos nossos patriarcas, que muitas vezes nós lemos a Bíblia e achamos que era uma família perfeita, que os filhos eram perfeitos, e quando nós vamos ler e meditar na palavra de Deus, nós encontramos que eles eram comuns como eu e você. E quando nós vamos lá para o finalzinho do livro, no capítulo 50, aí a gente lê o final da história dessa família. José se tornou o quê? O governador do Egito. Então aqueles que venderam José, depois tiveram que encontrar com o mesmo. E quando, José se revelou a eles, eles ficaram com muito medo, e acharam que José ia fazer todo tipo de mal e poderia até escravizá-los devido à tamanha maldade que os próprios irmãos tinham feito com ele. Mas é aqui que eu quero fechar esse quadro falando sobre relacionamento, porque Deus transforma a maldição em bênção. Então José tinha todos os motivos para odiar e fazer o mal na ótica humana contra os seus irmãos, mas ele não fez isso. Porque pessoas de Deus não fazem isso. Pessoas de Deus, elas conseguem amar além das circunstâncias, e José traz isso. Leia lá Gênesis capítulo 50, a partir do verso 19. Olha só, a Bíblia diz que José assentou a sua família na melhor região do Egito, conforme a ordem do faraó. José se dirigiu aos irmãos e os tranquilizou, dizendo: eu vou sustentar vocês. E a Bíblia diz que José falou com eles amavelmente. De repente você pensa que é o fim, da sua história, dentro da sua casa. Você pensa que não tem mais jeito. Toda família tem problema. Mas quando Deus é o Senhor dessa família, como Deus era o Senhor de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, Deus capacita para a gente perdoar. E olha que perdoar não é fácil. Mas perdoar não é uma opção. Perdoar é mandamento. Andarão dois juntos se não houver um acordo? Você vai ter que ceder um pouquinho, o outro vai ter que ceder um pouquinho,
para a gente continuar caminhando juntos. Então, que nós possamos fechar o ano de 2018 analisando a história dessa família, a família de Jacó, com 13 filhos, com muitos problemas que talvez você tenha se identificado com eles, e entendendo que essa família só venceu porque ela tinha Deus. E eu garanto para você que você só vai conseguir vencer se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Relacionamento, relar. Quanto mais você pega uma pedra bruta, um diamante, você vai polindo, mais bonita ela vai ficando. A sua família vai ficar mais bonita, o seu relacionamento vai ficar melhor. Quanto mais intimidade você tem com os membros da sua família, mais você vai conhecê-los, mais eles também vão conhecer você. E aquilo que parecia ser impossível, aquilo que você não consegue, que eu não consigo, Deus vai te capacitar. E assim como Deus capacitou José, que foi vendido pelos irmãos, José os perdoou, os fez prosperar, os sustentou e falava com eles amavelmente. Que você melhore o seu relacionamento e tenha boas festas no final de 2018, mas naquilo que depender de você, faça a sua parte. Combata o mal com o bem. Que nós possamos fechar o ano de 2018 cheios da presença de Deus. Inunda o meu ser é o videoclipe que eu escolhi com muito carinho para você. Inunda o meu ser. Com o teu poder. Inunda o meu ser. Estamos encerrando mais um programa Desafios. Muito obrigado pela sua companhia, mas você pode continuar conosco através dos nossos endereços eletrônicos e até o próximo programa, se Deus quiser. Desafios. Oferecimento Forte Leve é muito mais caixa d'água.